Boa noite, queridos amigos e amigas do Encontro Espírita. Como vocês estão? Eu vou fixar aqui o tema do estudo de hoje nos comentários. Fixando aqui os comentários. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, Fabrício. Então, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos na noite de hoje. Eu sou a Camila Tosini, eu faço parte do Encontro Espírita junto com a Flávia, com a Aloísio, com a Babi e com o Anderson. Na semana passada a gente finalizou o estudo do livro Respostas da Vida, foi maravilhoso para todos nós, e hoje a gente vai iniciar o estudo de mais uma obra maravilhosa de Chico Xavier, que é o livro Coragem. E vamos aguardar aqui o nosso convidado de hoje, que já vai chegar. Boa noite, Flávia. Boa noite, Denise. Para a gente iniciar o estudo de hoje, a gente tem um convidado especial, mais do que especial para nós, que é o Lucas Gabriel, lá de Manaus. A gente está a mais de 3.000 quilômetros de distância e graças à tecnologia e a essa oportunidade que temos de conversar, parecendo de tão perto, né? Então vamos aguardar mais um minutinho. Esse dia que o Lucas se disponibilizou para participar com a gente, por incrível que pareça, não foi combinado para que ele caísse justamente no dia em que a gente fosse começar o estudo do livro Coragem. E ninguém melhor que o Lucas para fazer isso com a gente, não é mesmo? Boa noite, Daniel. Boa noite, Rô. Prazer em ver todos. Boa noite, Babi. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Mari Ju Silva. Seja bem-vinda. Também estou feliz de estar com você, Denise. Que bom te ver por aqui. Vamos aguardar mais um minutinho que o Lucas já vem. E, como eu ia dizendo, a data que o Lucas escolheu, ele escolheu pela data e não pelo tema. E, por coincidência, por uma ajuda da espiritualidade, coincidiu de ser justamente no início do nosso livro Coragem. Primeiro estudo do livro, que vai ser o prefácio de Emmanuel. O Lucas já faz o estudo do livro Coragem pela Rede Amigo Espírita, todo sábado às 9 da manhã, então ele já está familiarizado, experiente no assunto, e ele vai poder ajudar a gente com a experiência que ele está tendo com esse estudo. Então vão participando pelos comentários, pessoal, podem ficar à vontade. O Lucas entrou aqui, vou convidar. Vamos ver. Tudo bom, Camila? Muito boa noite. Boa noite, tudo Boa noite. bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me escutar, me ver direitinho? Eu tô. Você tá conseguindo? Maravilha. Por mim tá perfeito, tá perfeito. Legal, Opa, que bom te ver por aqui. nada, a felicidade é imensamente minha de poder estar colaborando com vocês hoje. É uma felicidade imensa estar com você. Nossa, para mim que é uma grande alegria, né, Lucas? Você bem sabe que eu acompanho aí seu trabalho desde que você começou lá no começo da pandemia, né? No home Uhum. office. Acompanho o estudo do livro Coragem pela Rede Amigo Espírita. Então, admiro muito o seu trabalho, seus estudos. Por mais que você, por mais que você diga que não, né? Que é somente um papagaio espírita, como você sempre diz, para mim é o papagaio espírita mais o melhor papagaio espírita que eu já vi, tá? Eu É. estava aqui, antes de você chegar, Lucas, eu estava contando para o pessoal do seu estudo do livro Coragem, na Rede Amigo Uhum. Espírita. Então, se você quiser, vamos dar boa noite para o pessoal aqui que entrou, deixa eu ver aqui. Depois você Claro. fala.
né? Vamos dar boa noite para o pessoal aqui. A Gabi está aqui, a Gabi, cientista espírita. Seja bem-vinda, que bom te ver por aqui, Gabi. Boa noite, Querida Mar. amiga. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Felipe. A Laura Marins Rampado. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Juventude e Vida. Tiago de Souza. A Denise está falando aqui que foi o que nos segurou na pandemia. Eu concordo com você, Oh, Denise. Eu e você misericórdia. podemos bem dizer. Boa noite, Theo Souza, Tiago de Souza, já falei boa noite, né? Luiz, Elise Felipe, Sérgio Pena, que bom te ver por aqui, boa noite, seja bem-vindo. Vinícius, Eugênia, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente está começando o estudo do livro Coragem, de Chico Xavier. Hoje na quarta-feira, né? Mas a partir da semana que vem, esse estudo vai ser às segundas e quintas-feiras, sempre às 8h15 da noite. Então, o pessoal que é novo aqui na página, pode seguir a página, acompanhar os estudos. A gente sempre vai entrar com um dos participantes do Encontro Espírita e sempre algum convidado especial, como o de hoje, que é o nosso querido Lucas. Eu queria dar muito boa noite a todos os amigos e amigas que estão aqui nos assistindo agora. O Matheus, a nossa querida Denise, que nos acompanha ali no Coragem também, a Vanessinha, minha tia Fernanda, né? A tia Fernanda aqui conosco também, a Gabi, que está também, e queria também iniciar a nossa fala dizendo a nossa imensa felicidade em poder compartilhar a tela contigo, Camila, você sabe, né? Naquele conjunto de espíritos encarnados, naquela condição de protetores meus, ali você, a Maria, a Denise aqui conosco também, o Edmilson. Então, para mim, acima de tudo, é uma honra poder estar nessa primeira live de vocês, estudando o livro Coragem, que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, é um livro tão importante para mim, nos traz um convite para essa palavra, vamos colocar, triplamente importante nos tempos que nós estamos encarnados, que nós somos convidados a viver. Tem textos maravilhosos no Coragem, né? Capítulo 16, se crês em Deus, misericórdia sempre, no capítulo 18, esmorecer nunca, capítulo 20, Decálogo Espírita, capítulo 8º, enfim. Para mim é uma alegria imensa ver esses textos serem divulgados em nome da doutrina espírita e fico ainda mais vamos colocar grato, né, de poder ver você também assumindo o papel na Tribuna Espírita. E brinquei com a Camila, né, mais cedo, pela tarde, que hoje vou estar com a condição do Pinguim de Madagascar, né, como recruta, o que sorri, a cena, porque a Camila sabe muito mais do que eu do que esses assuntos, né, eu sou só um papagaio que lê e repete o que leu e escreveu. Então eu me sinto nessa condição, mas extremamente feliz de poder estar com a Camila e com vocês que nos assistem agora, né. Obrigada, Lucas. Você sabe que eu penso sobre essa história de papagaio, né? Mas eu não vou nem repetir. Mas beleza, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que entrou. Vamos ver onde eu parei aqui na lista. Tenho medo de me perder aqui, pessoal. Boa noite, Ivana. Boa noite, Léo. Boa noite, Rosane. Bárbara Nunes. Mia Vitória. E a Flavinha. Flavinha dizendo aqui que estamos todos aprendendo juntos. É verdade, é verdade. É assim que eu me sinto, mas o Lucas tem um papel muito importante para mim, para o nosso aprendizado aqui em casa, para todos nós, para mim, para o Fabrício, para o Felipe, para o Gabriel. É muito legal. Eu me sinto na Então, condição de um devedor para com vocês, né? Vocês me apoiaram imensamente. Ali na metade do ano, é claro, o nosso trabalho exige muita concentração espiritual, muito estudo, mas também a harmonia dentro do coração. E vocês conseguiram nos proporcionar, pelo menos assim para mim, e vamos colocar também os meus obsessores numa condição de muita felicidade, para que a gente pudesse continuar estudando, aprendendo e estar ali, né, sábado de manhã, estudando Coragem. ai, que ótimo. Então, vamos então começar, Lucas? Bora! Eu vou fazer o seguinte, como a gente conversou, esse texto, que é o prefácio de Emmanuel, ele é, ele é um texto que menciona muitos assuntos diferentes, mas para Sim, chegar num sim. tema,
Se a gente fosse ler e comentar cada frase dele, a gente levaria 10 horas no mínimo, né, Lucas? Exato. Esse livro, ele vai ter alguns textos, né, que foram publicados em outras obras. A gente hoje, né, ou melhor, na semana passada, sábado passado, nós estamos no capítulo 35, é, que é um texto de Emmanuel falando sobre, de certo modo, ele está comentando sobre os escândalos ali, Mateus capítulo 18, versículo 7º, e capítulo 8º, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória. Só que o Coragem aqui, o texto publicado no Coragem não remete, né? Porque foi publicado ali no Livro da Esperança, capítulo 20. Então tem alguns textos que não são propriamente originais desta obra, que estão talvez espalhadas em outras obras, há algumas originais aqui também, claro, mas que acima de tudo tem essas características muito presentes, como eu acho que uma obra que tem, vamos colocar, praticamente 100% essa construção de frases, não necessariamente isoladas, né, mas funcionam muito como pérolas que juntas formam um colar maravilhoso. Cada um tem seu brilho próprio, mas que fazem parte de um conjunto, ao mesmo tempo metafórico, mas também de um encadeamento de ideias muito legal, que é o Agenda Cristã. A Agenda Cristã são 50 capítulos também, é, desde princípios cristãos, ou melhor, introdução mesmo de Emmanuel, princípios cristãos, e até o capítulo 50, que é André Luiz falando sobre o agradecimento, né, agradecendo a Jesus, e que cada parágrafo é uma frase, um conjunto de frases que vai construindo uma ideia, mas que se a gente comentasse frase a frase, demoraria de fato para um texto, no mínimo 10 horas, para a quantidade de biografia mental que surgiria, ou melhor, de bibliografia para nós surgiria mentalmente. Né? Dessa forma, assim, os amigos vão ver que especialmente a introdução traz essa característica, e Emmanuel também tem essa característica natural, né, em outras obras também, principalmente na série Fonte Viva, que ele vai trazer várias frases com vários sinônimos que trazem uma ideia em contextos diferentes, né, em outro condicionamento verbal, mas que o espírito em si da ideia que ele está querendo apresentar é a mesma. Aqui na introdução ele vai fazer isso, na metade do texto, mas acima de tudo a gente vai tentar fazer proveitoso para todo mundo que nos assiste aqui. Né? É verdade. Ô, Lucas, você já está em qual capítulo lá no seu estudo? Porque eu Essa estava. semana, pode falar. Você começou em abril do ano passado, pelo que eu vi lá. Eu estava repassando lá os vídeos, né? Eu acompanhei todos desde o começo, sem exceção. Mas você já está no. Qual o número que é? 34? 35. Na verdade, eu 35. falei que a gente fez o 35, a gente vai fazer o 35 esse sábado. Sábado Ah, tá. passado foi o 34. Né? Uhum. Acho que só teve um outro sábado que a gente não pôde estar por conta do trabalho mesmo e de algum outro evento da Rede Amigo, mas foram, acho que vamos colocar assim, de 40 sábados, a gente deve ter feito os 34 sábados. Deve ter faltado no máximo 5 a 6 sábados por conta de outras atividades externas que não nos possibilitaram estar juntos. Mas a gente já está no capítulo 35, né? Faltam ainda 15 capítulos para encerrar, né? Um cadinho mais de 3 meses. Então tem muita estrada ainda para frente para a gente terminar essa obra. Nós também. A gente vai acabar fazendo 2 por semana, né? 2 capítulos por semana, mas Vão vamos encerrar seguir. mais rápido que eu, muito capaz. E Acho que eu mais ou menos. preciso contar para os amigos, né, que estão nos escutando agora a importância desse livro. Né? Fico imensamente grato de poder estar colaborando aqui com você, especialmente com a Camila, que admiro muito. Mas o livro Coragem, ele tem vários textos que eu comentei, capítulo. É injusto eu citar capítulos, mas ainda mais a frase que eu vou dizer. Eu espero que não seja tomada de forma indevida, né, ou ingrata, mas eu considero o livro Coragem, o capítulo 16º, Se Crês em Deus, meu texto favorito de Emmanuel. Tem dois textos de Emmanuel que eu gosto muito, 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 que eu não sei dizer às vezes assim, qual que é o meu favorito, mas o 16, Se Crês em Deus, assim, ele brilha aos meus olhos toda vez que eu leio. Né? Se Crês em Deus, especialmente tem outro ali no Fonte Viva, que é Emmanuel comentando no capítulo 19 de João, quando Jesus é apresentado a Pôncio, ou melhor, para o povo ali em Jerusalém, por Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz, eis o homem. Né? O texto no Fonte Viva se chama Humanidade Real, em que Emmanuel vai comentar sobre Jesus naquele momento. Né? Esses dois textos eu carrego fundo aqui no meu coração, mas confesso que o Se Crês em Deus é o meu favorito de Emmanuel. Não encontrei
tal, assim, um texto que pudesse, ao mesmo tempo, simplificar, reunir debaixo, entre aspas, do mesmo guarda-chuva, toda a sabedoria de Emmanuel e, ao mesmo tempo, o conceito de fé, racionalidade, de simplicidade mesmo, de conceitos, como se fosse o resumo teológico necessário para todo aquele que se diz cristão. A base que é a crença em Deus. Então eu carrego esse texto no meu coração. Né? E a gente pôde fazer o estudo do 16 ali com a Flávia Contaterce, do Paulo de Tarso, lá de São Carlos. Então foi triplamente especial essa oportunidade. Então fica a recomendação dos amigos também de acompanhar os estudos aqui, junto com a Camila e os amigos, mas também comprarem o livro, estudarem os textos que têm mensagens maravilhosas, né? A gente citou o 16, o 8, o 20, que é de Meimei, que é maravilhoso. Muitos, não é à toa que a gente se emociona ao vivo, porque são textos de extrema profundidade, tocam no imo da alma, tocam naquela parte natural nossa, que é a parte espiritual. São de extrema pureza, encantam realmente. Eu me recordo ali no... Tá me fugindo agora qual é o capítulo em si. Mas, lembrei, o 18, Misericórdia Sempre. Que é como se fosse a continuação, né, da parábola do bom samaritano, que os discípulos estão conversando sobre a parábola e estão condenando, julgando, caindo no erro da parábola, e Jesus, né, no texto de Emmanuel, vai comentar sobre que, acima de tudo, como ele diz, né, quem irradiasse amor na estrada buscaria amparar os ladrões, o homem caído, o dono da hospedaria e por aí vai, né? Está dizendo que enquanto o amor não se enraizar dentro de nós, né, enquanto a gente não tiver misericórdia sempre, a gente nunca conseguirá ser feliz de fato. Né? Então, enfim, são textos que a gente recomenda a leitura para os amigos e amigas que estão aqui conosco. Eu lembro desse capítulo 18. O Lucas, a Flavinha tá falando aqui nos comentários que se a gente ainda não tiver marcado ninguém para o capítulo 16, que você venha de novo com a gente. Topa? Nossa, seria uma felicidade com certeza. Né? O Então, 16 é maravilhoso. Eu recomendo a leitura do 16. Claro, tem todo o lado sentimental, mas escutei muitas oportunidades esse texto. Escuto assim, não tem uma semana desde que conheci que eu não tenha escutado pelo menos uma vez, não tenha lido, mas ele está lido pelo saudoso Paulo Goulart, já desencarnado, a voz sensacional dele, estridente, narrando Se Crês em Deus. Então eu tenho quase praticamente decorado esse texto de quanto que eu pude consumi-lo como bom papagaio espírita que sou. Então fica mais uma vez nossa recomendação da leitura desse capítulo, e que, assim como faz conosco, possa restaurar um pouquinho de esperança e fé para quem puder ler ou escutar. com certeza. E quem chegou aqui também, além de muitos amigos que são bem-vindos, boa noite a todos, foi o Edmilson, né? Nosso amigo Edmilson está aí também. O paladino do espiritismo, nosso querido Edmilson. Também um amigo que a gente toma na condição de um protetor nosso também. Uhum. Camila Machado também está aqui. Ela comentou que ela lembrou do vídeo que você indicou o Paulo Goulart lendo esse texto do Emmanuel. Ela comentou aqui. Exato, sim. Tem no YouTube para quem quiser procurar, é um texto maravilhoso. Sempre, toda vez que eu me sinto para baixo, triste, que é natural que a gente sinta assim, a gente sinta até mesmo sem coragem, o texto Se Crês em Deus toca aqui no fundo da minha alma. Então o texto é riquíssimo e belo. Assim. É Ele verdade. vai, assim, desde a gente, eu não quero me focar nele porque não é o intuito, né? A introdução vai exigir muito de nós, mas quando me falta, confesso, coragem, e falta constantemente por conta da minha fé cambaleante ainda, leio esse texto e me revigora um cadinho. Né? Então, Boa dica. Vou tentar seguir também. Então, Lucas, então eu vou ler o texto, a primeira parte, sim, e depois a gente continua com os comentários, tá bom? perfeito. Então tá. Começa assim. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência,
e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. A Camila tá com vantagem em cima do estudo de hoje, né? Porque eu já fiz esse estudo na Rede Amigo, né? Introdução, foi estudo zero. E eu não tenho. A gente conversou à tarde, né, Camila, sobre isso, mas não tenho a mínima ideia do que eu falei. Isso foi há quase um ano atrás, né? Em aquele meado de abril. Eu não tenho a mínima ideia do que comentei, mas eu acredito que, acima de tudo, a gente pode começar da forma que a gente faz na maioria dos estudos, é começar pelo título, não é? Que é Coragem, que, embora dê o nome da obra, Emmanuel escolhe propositalmente como o título dessa mensagem, Coragem. Ainda não surgiu o porquê coragem, ele não explica porquê, ele não falou absolutamente nada de coragem até agora, mas ele vai dar um indicativo, pelo menos, de que isso aqui vamos colocar, é uma carta de 50 capítulos para nós, ou melhor, 51, considerando a introdução. E essa carta, ela tem um destinatário muito claro, é amigo. A gente lembra ali, ou melhor, esse termo, essa expressão, amigo, amiga, não é uma coisa que a gente possa tomar de forma indevida. Amigos são, como se colocar, companheiros da alma que reencarnam conosco para passar pelas boas e ruins, altos e baixos. Nos recordamos ali em João, capítulo 15, versículo 15 do Evangelho, que Jesus comenta assim: já não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigos. Jesus, então, vai dizer, além do título de profeta, de servo, de discípulo, de apóstolo, vamos colocar, virtuoso, justo, fiel, o título mais importante que Jesus lega para alguém que faz parte do seu círculo social é o de amigos. Ou seja, o título mais importante que Jesus pode dar para alguém é de amigo. Não é de justo, não é de fiel, não é de ovelha, não é de anjo, não é de santo, não é de Cristo, é de amigo. E é uma palavra que, obviamente, pelo contexto cultural em que todos os países vão se desenvolvendo, às vezes, infelizmente, acaba sendo, infelizmente, não é utilizado em desuso, mas é utilizado em muito demasia e perde o significado. Né? Me recordo, inclusive, desse livro que está aqui atrás de nós, né, Na Oficina da Fé, do Chico. São várias cartas que ele escreveu para o Carlos Bacelli, né, por anos de conversas. E aí tem um capítulo que ele comenta sobre os amigos dele, que já desencarnaram. Uma página inteira só de nomes de amigos que já tinham desencarnado. E ele comenta assim, né, talvez um pouquinho triste pelas dificuldades da vida, ele vai dizer assim: eu consigo contar nos dedos a quantidade de amigos verdadeiros que eu tenho. E isso talvez se reflita para nós, porque amigos de verdade são poucos. Porque exige, é claro, ter amigos verdadeiros, ao mesmo tempo ser amigo verdadeiro de alguém, tempo, disposição, energia, afeto. Me recordo de Emmanuel quando disse: qualquer laço entre nós e outra alma, qualquer símbolo, sinal de afetividade, de simpatia, é sinônimo de milênios de construção. Da importância do amigos, que não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, é uma coisa que tem que ser valorizada. E aí Jesus exemplifica ali no Evangelho de João. Então, antes de ser líder do colégio apostólico, seguidor de Jesus, apóstolo, Simão Pedro conseguiu alcançar o patamar de amigo de Jesus. E aqui Emmanuel, né, mostrando para nós, escrevendo muito simples, amigo, ou seja, de uma forma simples, direta, mas muito íntima. Emmanuel nos coloca nesse patamar, amigo, nos querendo bem, com saúde, com felicidade, querendo ajudar a gente em alguma dificuldade que nós estejamos sendo, e inicia essa carta de 51 capítulos, que é o livro, falando conosco da maior grau de familiaridade. Me recordo ali de Estevão, no capítulo 3 da primeira parte do Paulo Estevão, que ele é levado, se não me falha a memória, é na Casa do Caminho. Mas eu acredito que é um pouco antes, quando ele chega no porto, né, ali na região da Judéia. E aí tem um cristão que vai levar ele até Simão Pedro, porque ele está muito doente, com muitas feridas no corpo. E aí começam a chamar Estevão de irmão, né? Ainda ele chamava Gesiel naquele tempo. Eu não quero dar spoiler para ninguém, né, com relação ao Paulo Estevão, né? Mas, enfim, ele começa a chamar de irmão e ele estranha, né? Poxa, estamos chamando de irmão, mas que
coisa é essa? É um título de familiaridade, de intimidade. Estão me chamando de irmão. Eu não fiz nada, nem conheço essa pessoa. Estou um doente aqui moribundo na casa dela, ela me chamando de irmão. E aí mostra esse sentimento necessário de todo aquele que se autotitula cristão. Aquele que se faz, acima de tudo, amigo dos outros. Também nos recordamos ali da parábola do bom samaritano, porque a pergunta que Jesus vai fazer depois da parábola é, claro, né, não quero contar a parábola aqui, senão seria levar muito nosso tempo também, mas Jesus pergunta, né, para o judeu que o interpelou com relação a quem é o seu próximo, ele conta a parábola e aí Jesus pergunta depois, na sua opinião, quem é um homem que se fez próximo? Uhum. Quem se fez, não pergunta quem é o seu próximo, ele pergunta quem se fez próximo, quem fez a questão de se aproximar do outro. No caso do homem caído ali quase na entrada de Jericó. Ou seja, nesse ponto é o que todo cristão deve fazer. Deve se tornar amigos dos outros. Não necessariamente íntimo, mas se colocar à disposição de servir, de ajudar, de amparar, de escutar, de abraçar, proteger, consolar. É claro, sem pedir nada em troca. Esse é o trabalho. E Amanda vai se colocar na condição desse querido amigo nosso. Eu não quero tomar tempo de forma nenhuma, né? Me recordo também ali na introdução, né, do Pensamento e Vida. Emmanuel vai comentar que o Pensamento e Vida inteiro, né, são 20 capítulos, mais um contando com a introdução, que ele vai dizer que, olha, pediram para a gente uma cartilha para os espíritos que estão se preparando para reencarnar. E aí são vários capítulos, né, que ele fala sobre trabalho, sobre oração, sobre o amor, sobre pensamento, sobre a mente, várias coisas. E aí, nesse ponto, ou seja, é uma cartilha que ele deixa para os seus amigos e amigas que estão se preparando para reencarnar, para estarem conosco aqui também na Terra, nesse período, e outros períodos, é claro. E aí, nesse ponto, essa construção que ele vai fazer é muito parecida com isso. Ao mesmo tempo para nós encarnados, mas também para desencarnados, porque todos nós temos amigos espirituais que partilham espaço conosco, e amigas entendem para ser Jesus e Camila, você me escutou? Eu estava falhando para Eu você. travou um pouquinho, mas eu acho que é a minha internet aqui. Vou tentar mudar uma configuração aqui, só um pouquinho. Tá bom, é o tempo que eu vou falar então. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, beleza. Eu vi que o Nada, problema foi. só perguntei se você queria falar alguma coisa também. Ah, sim. É, Eu me minha conexão lembrei. está falhando aqui, né? Eu posso tentar trocar, Camila, um segundo? Pode, eu acho que as nossas duas estão falhando, então. Pode trocar. Ah, tá. Eu acho que travou um pouquinho a minha tela e depois a do Lucas também. Eu tentei conectar aqui numa outra conexão para ver se ajuda, tá? Vamos esperar o Lucas voltar aqui. Beleza. Eu devia ter pedido isso antes no começo, eu devia ter feito isso antes, né? Peço desculpa aos amigos que estão nos escutando. Manaus, claro, né? Não pode chover que a cidade de Manaus não está preparada para esse tipo de evento e a internet fica instável, infelizmente. Né? Mas espero que Acontece. tenham pelo menos escutado um cadinho da nossa reflexão, né, com Não, relação a isso. acho que a gente perdeu alguns 5 segundos só, uma coisa É. pouca. Eu queria comentar só algo que eu me lembrei enquanto você falava sobre o amigo. Uhum. Tem uma parte ali do texto que a gente leu que foi assim: suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Eu estava lendo esse texto ontem com meu filho e ele pediu para explicar o que isso significava, né? Daí eu falei com ele assim: olha, filho, o que é afeto? Ele, é amor. Deu isso mesmo. E por que o afeto é um refúgio? Uhum. Um refúgio porque quando a gente tem um problema, a gente se sente bem perto das pessoas que a gente ama e que amam a gente, né?
Então, olha só como é a receita que Jesus mesmo nos ensina sobre o amor e que nosso objetivo maior vai ser amar a humanidade inteira, que é a nossa família. Quanto mais gente a gente tiver envolvido por esse sentimento do amor, maior também é o nosso refúgio. A gente vai ter o nosso refúgio amplificado, não é verdade? Sim. Eu sei que esse comentário aqui não faz parte do objetivo central desse texto, mas eu me lembrei disso quando você estava lendo, comentando sobre a palavra amigo. Não, de modo nenhum. Tem que comentar com certeza. Me recordo ali da parábola, ou melhor, a parábola não, a passagem da casa edificada sobre a rocha, que tem de cavar fundo na areia, colocar as bases bem lá no fundo, para que não venha o vento, a chuva, nem qualquer outra dificuldade geomorfológica, né, ou temporal, para que leve a casa embora. E claro, a amizade dessa forma também tem que ser construída em bases sólidas, fundas, para que possam servir de abrigo para todos nós. É sempre bom e necessário cultivar amigos no campo da vida para que a gente também possa se refugiar neles. Me também lembra ali de Estevão, capítulo 5 da primeira parte do Paulo Estevão, quando diz assim: Saulo de Tarso está zombando que Jesus foi carpinteiro, né? Imagina o Messias ter um trabalho mundano, ser um carpinteiro, trabalho tão simples e ignorante. E aí Estevão, na sua santidade querida, diz assim: ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque assim ele pôde construir uma casa, melhor, edificar uma casa onde pudesse estar debaixo dela, do seu teto, toda a humanidade. Dessa forma, então, todos nós temos a condição de sermos amigos do Cristo. E, de fato, eu acredito que nosso Senhor nos considera amigos muito queridos. Talvez é nós que não o consideremos amigo tão queridos assim na maioria das oportunidades da vida humana. Beleza, Lucas, isso aí. Então, posso passar para a nossa parte seguinte da leitura? Eu posso comentar os sinônimos aqui? Claro, deve. Claro. Ok, ele vai, amigo, né? Pra gente ver, né? Só o título e a palavra amigo já fez tanta reflexão assim pra gente. Aqui, Emmanuel vai fazer aquela construção que a gente comentou, né? Ele vai pegar vários sinônimos, trazendo alguma ideia em vários condicionamentos de acontecimentos, mas que, embora vamos colocar assim, a, o acontecimento é diferente, mas em espírito a essência é a mesma. Então ele vai dizer aqui pra gente: pediste, rogaste, suplicaste, deprecastes, requestastes, implorastes, solicitastes, requisitastes. Pedir, rogar, suplicar, requisitar, implorar, solicitar e requisitar de novo. Ou seja, pedir, 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 pedir. Mas o quê? O dom da saúde, a bênção da paz, o apoio, a luz, o privilégio, a proteção, o amparo da cultura, o socorro do trabalho. E aqui Emmanuel está dizendo muito claro: você está pedindo isso porque isso é bom, né? Por exemplo, o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Não está errado em pedir. Claro. Um outro exemplo: solicitaste o amparo da cultura, da inteligência. E a cultura é um instrumento que te faz discernir. É necessário pedir esse tipo de coisa. É importante pedir esse tipo de coisa. Um outro exemplo: a bênção da paz. E a paz é o alicerce de todo equilíbrio. A gente vai lembrar ali do Evangelho, o pedir e obtereis, Kardec vai comentar também isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o pedir e obtereis está ali no Sermão da Montanha, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, enfim. É claro que todos nós, durante a prece, nós podemos pedir muita coisa. Não vou entrar aqui nos detalhes, né? No arco triuno que vai construir uma oração, ou é a base da lei de adoração, como os espíritos vão apontar para Kardec, né? Pedir, agradecer e reverenciar, mas acima de tudo, Emmanuel está dizendo: olha, a gente pede essas coisas, são coisas necessárias. Saúde, felicidade, trabalho, inteligência. Nós precisamos dessas ferramentas para que nós possamos cultivar alguma coisa no campo da vida. É claro, quem de nós pode, por exemplo, trabalhar num campo vasto sem ter o adubo, sem ter as sementes, sem ter a enxada, sem ter a água, sem ter a energia mínima, a condição necessária, e por aí vai. Me recordo que certa feita eu estava num, num, era um Uber, eu estava indo para a faculdade, estava um trânsito muito forte, muito grande, e aí na nossa frente, eu acredito que eu tenha contado essa história em outras oportunidades, né? Não quero ser repetitivo para os amigos que nos acompanham no trabalho, mas no carro da frente tinha assim
um adesivo escrito assim, Deus me deu. E aí eu estava conversando com o Uber, ele leu a frase no carro da frente, quando estávamos parados, ele riu, né? Ele disse, Deus me deu. Deus não deu para ele o carro. Deus não fabrica carros. Como é que Deus deu o carro para ele? Deus não deu carro. E aí eu ri, né, sem jeito, mas fiquei quieto na minha e pensei junto com meus botões, né? É verdade. Deus não é uma fábrica de carros, de Motorola, Hyundai, Ferrari. Talvez, de fato, Deus não tenha dado diretamente o carro para aquele homem ou aquela mulher que estava na direção, mas deu a condição mínima, a condição necessária para que a pessoa ali que estivesse dirigindo pudesse ter uma condição, ter um trabalho, pudesse ter uma condição mínima de saúde mental, espiritual, física, para continuar trabalhando, cuidando da família, tendo a condição mínima de todos os dias estar ali servindo, amparando e, claro, juntando dinheiro, tendo a educação financeira mínima para conseguir ajuntar o dinheiro e comprar o carro. Isso Deus deu para ele. A gente lembra ali o capítulo 25 também do Coragem, né, o texto de Emmanuel, que fala sobre Deus nos abençoando em todo canto. Eis que Deus te abençoa no pão que te nutre, no remédio que te refaz, no ar que respira, nos amigos, enfim. Eis que Deus nos abençoa em todo canto, na maior simplicidade, escondido ali no silêncio da vida e por aí vai. Então, nesse ponto, Emmanuel vai dizer, essas coisas simples, mas imprescindíveis, nós podemos pedir e devemos pedir. Mas é claro, até então não tem nada que em si vai nos fazer pensar quando a gente considera essas frases juntas. Tem um encadeamento aqui que está faltando, que é a segunda parte, que a gente vai ler daqui a pouco, que de alguma forma se conecta com o título do texto, que já vai nos indicar o que falta pedir, que é um cadinho de coragem. Né? E eu acho que acredito que agora sim a gente possa entrar na segunda parte do texto. Beleza. Então, depois dessa parte que a gente leu, que são os pedidos, né? Emmanuel continua ali. Entretanto, para que obtenhas saúde, paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. A gente pode parar aí, Camila? Claro. Só para não ficar desconexo. Uhum. E aí é o ponto de reflexão que Emmanuel trouxe para nós. Né? A alavanca da coragem. A coragem de servir e viver. Uma alavanca é algo que você mexe, né? Que não é imóvel, não é estático. Você mexe principalmente no sentido para cima, né? É uma alavanca. Então, quando a gente pensa nisso, é uma coisa que puxa, que eleva. E como eu gosto muito disso, quando ele comenta para nós. Coragem de servir e de viver. Muitas criaturas ao nosso redor, quiçá nós mesmos, estamos nessa condição de companheiros que têm medo de servir e especialmente de viver. Uhum. Nós vemos pessoas adentrando o mundo espiritual pelas portas do suicídio, pela porta da loucura, pela porta das lamentações, pela porta da falta da esperança e por aí vai. Uhum. Como aquela frase, embora clichê, mas necessário para o momento de agora, né? Às vezes é necessário perder para valorizar. E então, quantos seres, quantos espíritos desencarnam, retornam para o mundo espiritual, que é o nosso lugar de origem, e então precisam desencarnar para descobrir que nunca estiveram encarnados de fato, que nunca estiveram vivos aqui de fato, só simplesmente no movimento automático, trabalhando, estudando, voltando para casa, saindo outro dia e acabou. Um movimento quase que robótico, sem ter a coragem de fato para fazer o trabalho em prol de uma sociedade, um mundo melhor, sem ter a coragem necessária para viver os amores da vida, sem ter a coragem necessária para amar a sua família, sem coragem necessária para perseguir os seus sonhos, sem coragem necessária para... E é claro que isso não significa que não nos falte essa vontade, esse desejo. E é claro que há muitos empecilhos na sociedade, com relação à forma que nós queremos viver a nossa vida, queremos viver nossos relacionamentos, queremos escolher as nossas profissões, a faculdade, por aí vai. Mas falta em muitas oportunidades, em campos da vida, para vencer demônios interiores, um cadinho de coragem. Falta-nos muitas vezes coragem para viver. Verdade. E há muitos tipos de coragem. Muitos tipos de coragem. Coragem para você se levantar da cama. Uhum.
Parece que tem uma cola que te prende na cama, você não quer sair de forma nenhuma. Coragem para abrir o noticiário e encarar as notícias aterrorizantes. Coragem para sair na rua por conta de um vírus. Coragem para trabalhar no emprego que você não quer, mas precisa para sustentar a casa. Coragem para se reconciliar com seu cônjuge depois de uma briga. Coragem para perdoar. Não é à toa que Jesus recomenda 70 vezes, 7 vezes, aludindo aí ao infinito. Coragem, muitas vezes, para abrir um livro, assistir uma palestra. Coragem para sorrir. Coragem para proteger alguém. Coragem para consolar alguém. Há muitos tipos de coragem. Quando a gente olha também ali no primeiro século cristão, coragem para ser devorado por um leão africano. Uma personagem muito querida ali no 2000 anos, capítulo 5 da segunda parte. Coragem, como diz Paulo ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Se não me falha a memória, a partir do versículo 24, ou melhor, do 22 ao 30, que ele vai comentar que ele foi apedrejado, foi chicoteado, naufragou, sofreu assalto, foi traído por irmãos de raça, irmãos de religião, falsos cristãos, por aí vai. É necessário muita coragem, claro, para servir a Jesus. Precisa ter uma coragem, uma Joana de Cusa, né, para morrer ali, devorada pelas labaredas do capítulo 15 do Boa Nova, e por aí vai. Uma coragem de um Chico Xavier que passou a vida inteira lambendo as feridas dos outros, engolindo sapos. Coragem para você cuidar de si mesmo, pensar um pouquinho em si, aprender a dizer não e aprender a dizer sim, e por aí vai. Há muitos tipos de coragem. E aí essa alavanca é algo que dá energia, é a força realmente que faz a coisa andar. Nesse sentido, me recordo na introdução do Pensamento e Vida, né? Porque, como diz Emmanuel, nós pedimos sempre muita coisa. Nós reverberamos através do sentimento, da frequência do coração, coisas boas e ruins, como diz Emmanuel na introdução capítulo 1 do Entre a Terra e o Céu, né? Quando ele fala sobre a oração, que na oração a gente pode se conectar com entidades do mundo espiritual, nós podemos encontrar com pessoas que sintonizam na mesma frequência que a nossa. Emmanuel comenta no Pensamento e Vida que o nosso pensamento cria, plasma a vida que nós procuramos. Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos, seja em pensamento, de forma direta ou indireta, pelo sentimento, pela boca, pela ação, seja a saúde, a benção da paz, a luz da compreensão, o privilégio da liberdade, a proteção da simpatia, o amparo da cultura, o socorro do trabalho, seja até mesmo o mal, procurando a tentação através da concupiscência de nós mesmos, o vício e por aí vai. Nós estamos plasmando a vida a todo instante. A nossa vida e, de certo modo, a vida dos outros. Mas é claro que nesse sentido exige, acima de tudo, coragem para correr atrás dessas coisas. Coragem, então, para que se possa concretizar, porque disse o Cristo, bater-se, abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. Se buscar é um verbo ativo, que exige ação, movimento, tração. Está longe da inércia. O evangelho de modo nenhum é inércia. Coragem está muito, muito, muito distante no espectro da vida com relação à vergonha, com relação à inércia, com relação ao medo. E é claro, fazer o bem exige de todos nós coragem. Para que a gente não escute a opinião dos outros com relação a nós mesmos. Né? A gente lembra Paulo ali, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, nos falha a memória. A quem busco servir? A Deus ou aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Precisamos de muita coragem para viver a vida, e por aí vai. Nesse sentido, a gente vai sempre se lembrar que a gente pode pedir qualquer coisa. Saúde, dinheiro, paz espiritual, um relacionamento amoroso estável, felicidade no lar, vamos colocar assim, boas esperanças para a vida, reflexões, conhecimento, mas é imprescindível estender o braço da coragem, correr atrás dessas coisas também. Porque, como disse o Cristo no Evangelho, cada um segundo as suas obras. Cada um de nós é claro, todos nós aqui, eu acredito, pelo menos, como isso aqui é uma palestra espírita, uma conversa espírita, todos nós somos reencarnacionistas, e claro, isso significa acreditar que todos nós somos, acima de tudo, devedores de nós mesmos, nós também somos herdeiros de nós mesmos, trilhando muitas coisas no campo da vida humana e por aí vai. Mas é claro, a gente olha para os anjos da moralidade, os gigantes da espiritualidade, aqueles que tiveram muita coragem para enfrentar seus próprios medos e também servir ao Cristo no cotidiano, eles de modo nenhum ficaram parados.
Mas quando chega a nossa oportunidade de não ficar parado, nossa oportunidade de exercer um pouco de coragem, a gente se retira, se apequena, vai embora. E aí entra um movimento, infelizmente, paradoxal e até dúbio, de querer, mas não ir além. De realmente tentar exercer, mas não ter a energia mínima necessária para exemplificar aquela coragem. Daí a gente lembra, capítulo 2 do Pensamento e Vida, que Emmanuel vai falar sobre a vontade. Emmanuel vai trazer uma análise muito legal sobre nós, na mentalidade humana. Ele diz que a nossa mente está dividida em vários compartimentos, várias seções. Nós temos a seção da inteligência, da imaginação, do desejo, do trabalho, mas acima de todos esses compartimentos, dessas seções, o que governa realmente o nosso ser, governa nós mesmos, é o gabinete da vontade. A vontade é a força criadora dentro de todos nós. Nesse sentido, então, ele vai dizer que não é a inteligência, não é o trabalho, não é o mesmo desejo, é a vontade que dá a força necessária para que a gente possa sair, para a gente possa realmente entrar em movimento, que a gente busque alguma coisa. Nesse ponto a gente vai conectar com o Livro dos Espíritos, né? A 909 e a 911, se não me falha a memória, Kardec vai perguntar sobre os vícios e as paixões, e aí os Espíritos vão responder, melhor, Kardec vai perguntar na 909, né, sobre os vícios e as paixões. Tem alguma forma, aí claro, né, todos nós temos muitos vícios e paixões cristalizados aqui no bojo da alma. Tem algum vício, ou melhor, pode o homem, através das próprias forças, derrotar ou ultrapassar, vencer seus próprios vícios? E os espíritos da codificação vão responder que sim. Sim, isso é muito tranquilo, né? Então imaginemos alguém que tenha, pode ser qualquer tipo de vício, vício material, vício espiritual, o da luxúria, da sexolatria, dificuldade com a alimentação, dificuldade com as drogas, por aí vai. Os espíritos vão dizer sim, com um pouquinho de esforço eles conseguem ultrapassar essas paixões, conseguem suportá-las, conseguem vencê-las. Às vezes até diz com um pouco de esforço, só um pouco de esforço. E aí tem uma continuação que marca a frase. Mas quanto dentre vós realmente se esforçam? Há muitos poucos entre nós que se esforçam para domar essas tendências, que têm a vontade verdadeira para adquirir coragem, para pedir coisa além, senão coragem para enfrentar as dificuldades da vida. E aí, em 911, Kardec fazia uma pergunta muito parecida com relação às paixões. Perguntar assim, mas não tem às vezes paixões, vícios tão fortes, tão arrastadores, que a vontade não serve para nada? E aí os espíritos respondem, olha, quase querendo assim, um puxão de orelha fraterna para todos nós que lemos a codificação até hoje. Olha, esses falam que querem, que têm vontade, e querem mesmo, mas o querer estar apenas nos lábios. O querer estar apenas nos lábios. Muitos de nós queremos cultura, inteligência, esperança, consolo, que as nossas lágrimas sejam secadas, queremos esperança, queremos dinheiro, mas é imprescindível ter coragem para caminhar. Tem aquele conto, eu escutei originalmente pelo Haroldo, né? Não sei dizer se é verídico ou não, mas relato aqui a história. Tinha um cachorro, estava chorando muito num posto de gasolina, uma história muito famosa no nosso meio espírita. E aí o senhor chegou ali com seu carro, conversou com o frentista, escutou o cachorro chorando. Ele foi na loja de conveniências, comprou, saiu, o cachorro continuou gritando, chorando lá, sentado. Passou aquele tempo todo o cachorro ali lá sofrendo. Aí o homem, na sua curiosidade natural, conversou com o frentista e perguntou, esse cachorro aí, por que ele está chorando? E o frentista olhou para o cachorro, esse cachorro? Ah, não é nada, ele só está sentado em cima de um prego. Aí o homem ficou estupefato. Um prego? É um prego. Por que ele não levanta e vai embora? Porque está doendo o suficiente para ele gritar, para ele chorar. Não está doendo o suficiente para ele levantar e ir embora. E essa é uma parábola, metáfora, que fala muito de nós, né? Pode falar, Camila. Não, essa história é muito boa. Eu adoro essa história. Ela se comunica muito com nós. Às vezes falta só um pouquinho de coragem para se levantar e ir embora. E é claro que é muito mais fácil falar do que fazer, porque cada um sabe das dores do próprio coração. Mas
Ao mesmo tempo que a gente pede isso, é importante pedir coragem, ainda mais para enfrentar tempos e calamidades que nós passamos, sejam aqui da alma mesmo, quando do mundo afora, nas dificuldades que o século XXI convida o homem a viver, né? Então, nosso tempo acho que está acabando, né? Então, não quero me estender muito a nossa A gente, conversa com relação a esse ponto, né? Que a gente tem 2 parágrafos para comentar. a gente tem 10 minutos. Bora, bora. Não, não. Mas eu te aviso quando faltar 2 minutos. Um Pode ser. minuto. Tá, beleza. Pode ler, eu acho que pode ler até o final. Aham. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade, desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. O que eu quero pegar para encerrar minha fala aqui, que infelizmente é muito mais, infelizmente, um monólogo, né? É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples desse livro. E Emmanuel fala, te oferecemos. Do capítulo 1 ao 50, o amigo que estará aqui com a Camila e os outros, que até mesmo como mais convidado a estar conosco ali sábado na Rede Amigo Espírita de manhã, que tiver a coragem de acordar cedo num sábado, né, para estar conosco ali às 9 horas, vai encontrar textos de Albino Teixeira, Bezerra de Menezes, Meimei, André Luiz, Emmanuel, Batuíra, por aí vai. Vai encontrar isso, um convite para a coragem. Coragem para não desistir, para seguir em frente, para caminhar, coragem para viver a vida, para servir, para amparar, para consolar, para aprender a renunciar, coragem acima de tudo para perceber esses convites que nós temos nesses 50 capítulos. Convites sobre misericórdia, convite sobre sobre a nossa crença em Deus, convite sobre o abençoar, convite sobre não esmorecer, convites para ter coragem, para ir atrás do que nós queremos, mas também para exemplificar o Evangelho todos os dias. Recordando ali André Luiz, no Agenda Cristã, que ele comenta assim sobre a paciência. A paciência não é um vitral gracioso para ficar à exposição da nossa estante. É flor sublime que tem que ser utilizada nas temperanças, nas dificuldades da vida. De nada adianta a coragem, senão um cadinho de medo. De nada adianta a fé, senão um cadinho de falta de fé. Cadinho realmente de tremer na base, de não compreender o que Deus quer de nós. Nós estamos aqui justamente encarnados para que a gente possa experienciar essas dificuldades, para aprender onde fazer correto, onde fizemos errado no passado e também aprender coisas novas. Coragem para viver amores, coragem para estudar, coragem para sorrir, coragem para levantar da cama. O amigo encontrará nesses 50 capítulos convites para isso. Essas alavancas do sentimento que elevam a gente, cada um de nós, em direção ao alto. Todos nós estamos aqui na condição de sementinhas que Deus plantou na terra, semeados, é claro, no solo, mas crescendo em direção ao céu, enraizados, né, aqui no plano material. Esse é o nosso convite final para todos os amigos e amigas que estão aqui conosco. É claro, colaborarem na medida do possível, do praticável, nos estudos que a Camila desenvolverá conosco, mas também coragem para exemplificar esses conceitos e valores no campo da vida humana. Na faculdade, no trabalho, no ônibus, no Uber, no táxi, andando na rua, amparando, servindo, perdoando, esquecendo e onde Deus nos convidar a estar. Que nós tenhamos um cadinho de coragem, meus amigos. Que nós tenhamos a capacidade e, claro, a humildade mínima para que nós possamos pedir coragem para exemplificar e viver a vida como ela merece ser vivida. E amar como o amor merece ser consagrado entre nós. São esses os comentários que nós precisamos, nós queríamos fazer. É necessário muita coragem para viver. Então que não nos falte esses pedidos de coragem ao alto. É verdade, Lucas. Quero agradecer por você ter vindo,
que por coincidência veio justamente no nosso primeiro encontro sobre o livro Coragem. Eu estava contando aqui no começo que não foi de propósito, né, Lucas? Você escolheu a Sim. data e coincidiu de ser exatamente a data do início desse estudo. Então a gente achou ótimo, a gente ficou super feliz de ter você aqui com a gente. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, você sabe disso, todo mundo aqui sabe, né? E a gente quer convidar todos os que estão participando aqui para seguir a página do Encontro Espírita e acompanhar o estudo às segundas e quintas-feiras, às 8h15 da noite. Lucas, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. A gente teve uma pergunta aqui, eu não sei se dá tempo de você comentar, mas deixa eu Claro. achar. Foi uma pergunta direcionada aqui para você. Sid Clay pergunta, Lucas, você acha que o equilíbrio que a doutrina espírita traz e para que nas curvas das emoções a pessoa ter a coragem de abrir novas portas, ou essas portas não são abertas pela insegurança? Acho que eu entendi assim. Você acha que o equilíbrio que a doutrina espírita traz é para que nas curvas das emoções a pessoa ter a coragem de abrir novas portas, ou essas portas não são abertas pela insegurança? A doutrina espírita ela nos convida à lucidez. É claro, na base da fé raciocinada, mas também trazendo o evangelho para o coração e não pela inteligência, né, que infelizmente, às vezes, pela maneira com que a gente consagra ela na terra, é fria e infrutífera. A doutrina espírita, nesse cabedal, trazendo o conhecimento das outras religiões e fazendo respirá-las pela fé raciocinada que Kardec nos ensina na codificação, é um ferramental importantíssimo. Porque não tem como eu aprender a ser feliz, ou melhor, não tem como eu ser feliz se eu não aprender a ser feliz primeiro. Não tem condição nenhuma de eu, na condição de um cirurgião, a fazer uma cirurgia se eu não estudar antes. Não tem condição nenhuma sobre eu aprender sobre coragem se não entender pelo menos o que é o medo. Não tem como eu entender como a dor dilacera se eu mesmo não passar pelo campo da dor nesse sentido. Não tem não tem condição nenhuma de eu criar empatia se eu não precisar desenvolver para mim mesmo esse sentido. Então, eu acredito que a doutrina espírita, nesses pontos que ela vem nos ensinar, nos esclarecer sobre nós mesmos, de onde nós viemos, para onde vamos e por que estamos aqui encarnados, com as criaturas nesse círculo social, nessa família, com esses cônjuges, com esses filhos por aí vai, vão trazer para nós como os vagalumes mostram na escuridão caminhos, né, para a gente desbravar, perseguir e realmente encontrar uma solução para as grandes dificuldades da vida. Então acredito que nesse sentido, com relação à pergunta, a doutrina espírita esclarece muita coisa e, consequentemente, traz lucidez mínima para que a gente possa seguir avançando em direção ao alto. Me recordo ali de Emmanuel, né, no Renúncia, com relação à sabedoria e o amor, que são asas para que a gente possa desenvolver os músculos, para que a gente possa voar em direção à iluminação de nós mesmos. Eu acredito que a doutrina espírita, com essa lucidez que a gente encontra em Kardec, esse bom senso, como Herculano vai dizer, o bom senso encarnado, e Camille Flammarion também vai dizer isso, vai nos ensinar e vai nos convidar a ter isso também. Então, com certeza, o Espiritismo vai nos ensinar a quebrar essas correntes já há muito tempo enferrujadas, já com nossos vícios, nossos medos, receios, para que a gente possa então ter uma vida nova. Não é à toa que Jesus vai comentar isso, né? Quando ele vai falar sobre o bom pastor, vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Porque não basta estar vivo, é necessário realmente viver a vida. Da mesma forma, também é necessário ter coragem para viver. Não, obrigada, Lucas. Então, Nada, muito de forma nenhuma. nem sei como agradecer, não tem palavras para dizer. Como eu fiquei feliz de estar aqui com você hoje, de você participar do Encontro Espírita com a gente. E agradecer a todos os amigos que estiveram aqui com a gente. E esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, para quem quiser assistir desde o começo, quem entrou na metade, né? E muita gratidão a todos. Até mais. Fiquem com Deus e espero que vocês aproveitem esse livro da mesma forma que nós aproveitamos, né? Muita paz a todos nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe. Obrigada.